havendo número legal sobre a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos, cumprimentando a todos os deputados e deputadas presentes. Item 1 da pauta, emenda de plenário ao projeto de lei 4217 de 2024, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre os requisitos necessários para o funcionamento de empresas reprocessadoras que realizam a gestão da Central de Material e Esterilização CME de produtos para a saúde e dá outras providências. O parecer é favorável às emendas 5, 6, 7, 8 e 10, favorável com subemenda às emendas número 3 e 9, prejudicada a emenda número 2, contrário às emendas 1 e 4, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação. Senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado. Item 2 da pauta. Presidente, posso declarar? Deputado Mink, declaração de voto. Não, está aqui o Fred Pacheco? Não está indo. Não, é importante esse processo pelo seguinte, porque pouca gente sabe, o lixo hospitalar não é uma coisa só. Né? Tem várias categorias definidas em lei federal. Então, tem materiais que são absolutamente iguais ao lixo comum, podem ser reciclados, né? Comida, avental, e tem outros que são contaminados e têm níveis diferentes de contaminação e devem ser tratados diferentemente. E isso sempre foi uma questão. E eu vejo que o Fred Pacheco, ele vai fundo nessas empresas que reprocessam materiais de esterilização. Então, acho que é algo que a gente deva, sim, se debruçar, porque é algo que não é fácil de resolver e ele avança com algumas soluções. Eventualmente, caberá alguma emenda na Comissão de Saúde ou no plenário, mas a preocupação é muito legítima. Queria, então, registrar aqui a minha satisfação dele ter se preocupado e Vossa Excelência, relator, ter aproveitado várias emendas. É isso. Deputado quer declarar voto, não? Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, senhores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado, já tinha aprovado, né? Então, proclamado o resultado, vou ao item 2 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei número 1201 de 2015, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito, que autoriza o Poder Executivo a criar o Banco de Dados Unificado sobre o consumo de drogas no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e dá outras providências. O parecer é do deputado Fred Pacheco, que eu passo a ler. Favorável às emendas 4, 6 e 8, favorável com subemendas emendas 2, 3, 7, 9, 10 e 11, contrário às emendas 1 e 5, concluindo por substitutivo em discussão. Para discutir, presidente. Para discutir, deputado Carlos Mink. Não, eu acho esse projeto também interessante, porque, na verdade, quando a gente discute, algumas vezes nós falamos isso aqui, Vossa Excelência mesmo é um que levanta, até às vezes me provocando no bom sentido, a discussão sobre a questão da política de drogas, que nós defendemos uma política democrática de drogas, mas deixando muito claro que o eixo central é a prevenção. O eixo central é a prevenção e são também as formas de tratar, de evitar e, sobretudo, dentro de uma visão que eu tenho, não tratar a questão de drogas essencialmente como uma questão de polícia, muitas vezes como uma questão de saúde pública, porque é disso que se trata. Eu aproveito para informar a Vossa Excelência, presidente Amorim, sempre muito atento a esse tema, né, com seu olhar crítico e ferino algumas vezes, que uma das emendas que a gente fez para o ERJ, para a PEP, é o uso do canabidiol para desmamar os usuários de crack, ou seja, para fazer com que eles vão progressivamente deixando. Eu acho isso curioso, porque alguns dizem que a maconha é a porta de entrada para algumas drogas, e, nesse caso dessa pesquisa, acaba se revelando uma porta de saída, que é importante. Então, termos um banco de dados e políticas de informação e prevenção, eu acho que isso realmente é um caminho correto, necessário. Informar, prevenir, tratar, cuidar, desintoxicar, né, combater a intoxicação, combater o vício. Então, isso, independente de nós termos discordâncias quanto à necessidade de uma política democrática de drogas, que não criminalize o consumidor, mas trate como uma questão de saúde pública, eu vejo também com bons olhos esse projeto,
que vem de uma CPI e que foi relatado pelo deputado Fred Pacheco. Bem, vamos então ao item 3 da pauta. Emendas de plenário ao projeto de lei 390 de 2019, de autoria do deputado Felipe Poubel, que inclui o parágrafo único ao artigo 1º da Lei 4.824 de 2006 e dá outras providências. O parecer é favorável à emenda de plenário número 1. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação. Para discutir, deputado Luiz Paulo. Não, só fazer aqui uma ressalva. O projeto do Poubel não inova nada. Ele coloca só a multa de 1.000 UFIR, que dá mais ou menos R$ 5.000. Mas esse projeto a posteriori, ele precisa, no meu entendimento, de uma revisão redacional. Porque ele diz que você não pode cortar luz nos dias que antecedem sábados, domingos e feriados. Dias que antecedem é vago, né? Tinha que ser a véspera, né? Porque todos os dias antecedem qualquer dia que você marque. Mas não está em jogo aqui na CCJ essa questão, a lei já existe. A gente deixa para fazer a correção no plenário. Perfeito. Passo então ao item 4. Trata-se do projeto de lei número 6.100 de 2025, de autoria do deputado Carlos Mink, que declara de utilidade pública a associação VRB Social. Só fazendo um adendo, o item 3, não lembro se havia proclamado o resultado. De qualquer forma, chamo os trabalhos à ordem, anuncio o item 3 novamente. Encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Voltando ao item 4, projeto de lei 6.100 de 25, de autoria do deputado Carlos Mink, declara de utilidade pública a associação VRB Social. O parecer é pela juridicidade em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 5 da pauta, projeto de lei 5020 de 25, de autoria do deputado Renan Jordi, que altera a lei número 5.645 de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Festival de Arroz de Laje do Muriaé. O novo parecer é pela injuridicidade. Presidente. Deputado Luiz Paulo, em discussão. Eu queria entender seu voto. Só isso. Olha o outro rapidinho. Eu tinha feito essa sugestão da CI, mas ele é dentro do escopo da vocês tratarem uma CPI. Deputado Luiz Paulo. Será que não tem arroz lá? Então, tem pagamento de resgate. Não, mas não é... na verdade é o seguinte, o deputado Luiz Paulo, lendo aqui o caput, a literalidade do artigo 1º, ele fala na inclusão no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Festival de Arroz e fala na penúltima semana. Como a lei 5020, como a lei 5.645 é uma lei de calendário, ela pressupõe a especificação da data. A gente já vem aqui reiteradas vezes discutido que não é crível nem que seja a semana incluída nesse calendário. Tem que ser dia, a gente agora, aprovou nesse isso. caso especial, não inclui nem a semana e só fala que é no final de julho. Não pode ser. Não pode incluir uma lei de calendário algo tão genérico de no final de julho. Faltou feijão no arroz. Não. Não? É só a seguinte consideração. Projeto do deputado Renan Jordi. Esses festivais são regidos pelos municípios. E você não consegue estipular data. É a melhor oportunidade, depende da safra, enfim, quem organiza é o município. Então, não dá, nesses termos. Vamos pegar ali nosso Pati de Alferes. Eu vou fazer um projeto de lei que o festival de Pati de Alferes será no dia 31 de dezembro. Não vai realizar nunca. Quem decide isso é o prefeito. Por isso que eu não entendi o voto. Mas só uma... Eu vou fazer o seguinte, ao invés de enfrentar já da injuridicidade, vou retirar de pauta e tentar corrigir com ele e a gente faz por forma de emenda. Ótimo. Então eu vou retirar de pauta, tá? Tá retirado de pauta o item 5. Passo... Quer falar, deputado Clopode? Não, pode seguir. Passo ao item 6, projeto de lei 6046 de 2025, de autoria do deputado Alexandre Knoploch, que proíbe o pagamento de resgates financeiros ou vantagens de qualquer natureza
para a restituição de veículos roubados e estabelece procedimentos obrigatórios para cooperativas, seguradoras e empresas de proteção veicular do Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela constitucionalidade em discussão. Presidente, Deputado Luiz Paulo. esse projeto de lei do deputado Knoploch, primeiro eu queria fazer uma pergunta a ele. Derivou da CPI? Na verdade, a CPI a gente tem 3 projetos, né? Eu não me lembro desse na CPI. Não, esse não. Esse, na verdade, no início da CPI eu já protocolizei esse PL, tá vendo? 19 de agosto. Não foi exatamente no início. Senhor presidente, para mim Mas eu gostaria, deputado Luiz Paulo, inclusive, que não fosse naquele momento a gente não tinha um andamento da CPI, né? Então eu gostaria que, inclusive, fosse algo de autoria de todos os membros da CPI. É só deixando aqui. Eu só queria fazer aqui uma discussão breve, senhor presidente, porque o projeto de lei ele está dizendo, né, aquilo que todos já deveriam saber e praticar. Né? Porque pagar resgate à organização criminosa para devolver carro que é roubado, evidentemente é crime de quem paga o resgate também. Né? Isso é uma cadeia de sucessão criminosa. E isso ficou muito claro na CPI. Até para, confesso a Vossa Excelência, para surpresa minha, que eu não tinha nem noção da escala. No relatório da CPI, a gente fez uma estimativa, deputado Amorim, considerando o preço médio do veículo roubado em R$80 mil na tabela FIPE, considerando 20 mil veículos roubados por ano, considerando o resgate de 20%, as organizações criminosas mexem por ano, recebem, em média, 320 milhões de reais. Não é pouco dinheiro. O que é isso? Um número incrível. Mas é isso. E vão se capitalizando. E esse número a gente tirou tanto da CPI quanto de consulta ao chat GPT, né? Porque a gente não tem a cada ano um número preciso. O ISP tenta levantar, mas um número muito preciso. Mas é sempre entre 20 e 30 mil. Né? E também o mais difícil é saber o valor médio do carro. Se for só SUV, aí não é nem 80 mil, vai para 100 mil. Mas é uma avalanche de dinheiro na mão dessas organizações criminosas. Então, eu só estou discutindo para reforçar que tudo aquilo que foi discutido na CPI, que foi presidido pelo deputado Knoploch, que o deputado Amorim participou, conhece isso em mais profundidade do que eu. Presidente, Vai discutir, deputado Knoploch. só rapidamente, o que seria das empresas americanas se não fossem os decanos brasileiros, né? O Silvio Santos com sua publicidade no Netflix, né? O Netflix virou até uma explosão quando o Silvio Santos falou que não via o SBT, mas via Netflix. E o que seria da OpenAI no Brasil sem o deputado Luiz Paulo, né? Que sempre fala do chat GPT. Daqui a pouco eles vão ter que dar um royalty importante não tem jeito. Deputado Luiz Paulo, inclusive eu me filio ao senhor se a gente tiver que ir lá cobrar esse royalty, tamo junto. Tá bom, obrigado. Mas o deputado Luiz Paulo tem razão. A gente, por mais que seja algo redundante, deputado Luiz Paulo, a gente coloca aqui, inclusive, uma multa administrativa e a suspensão da operação das empresas, porque isso virou uma praxe comum no mercado e naturalizado, né? Como tantos outros crimes são naturalizados no Rio de Janeiro, esse é mais um naturalizado. Então a gente visa aqui reforçar o que já não deveria nem ser reforçado, né? Então só para contribuir aqui com o deputado Luiz Paulo, presidente.
Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 7. Projeto de Lei 1341, de 19, de autoria do deputado Valceasa, que altera a Lei 4.824, de 24 de julho de 2006, que dispõe sobre a proibição no corte de fornecimento de energia elétrica, água, gás e telefone nos horários e dias determinados e da outras providências. Presidente, O parecer é pela... O parecer pela legalidade com emenda. Em discussão, para discutir, deputado Luiz Paulo. Para discutir, presidente. presidente, é que ainda há pouquinho... Sim, mas é multa no corte. Então, esse aqui também tem que dizer a mesma coisa que disse o outro, do ponto de vista dos dias que antecedem, né? Porque ele está proibindo cortar. Se o cara vai cortar nos dias que antecedem, não pode pelo outro que vai ser multado, esse aqui também tem que dizer a mesma coisa. Tem que haver coerência entre ambos. E esse está falando em 15 dias, né? Bom, das duas umas, ou a gente pede vista, ou deixa para emendar em plenário, como Vossa Excelência quiser, para dar coerência entre os dois. Vou deferir vista a Vossa Excelência e a gente corrige na próxima sessão, que aí já leva a plenário o texto correto. Presidente. Então, ainda em discussão, passar a deputada Érica, mas já deferida a vista ao deputado Luiz Paulo. Já, inclusive, que foi pedida a vista, eu queria fazer uma observação, que esse projeto de lei insere na lei o que determina a resolução normativa número 414 de 2010, da ANEEL. Mas essa norma que está escrita aí, que está colocada, não está mais vigente, tendo sido substituída pela resolução normativa número 1000 de 2021. Então, essa proposta também tem que ser emendada para retificar esse equívoco. Anotei já. Tá, obrigada. 1000 de 2021. Perfeito. Presidente, só uma pequena observação em vista dessa discussão do deputado Luiz Paulo e da deputada Érica. Há um problema, deputado Amorim, presidente, que é o seguinte: sempre quando a lei se refere a um decreto, corre esse risco. O decreto muda, aí você tem que sempre ficar mudando a lei. Seria mais fácil, uma sugestão para o deputado Luiz Paulo que pediu vista, dizer que o que determina a lei e as resoluções da ANEEL sobre isso, porque cada vez que muda, se você, por exemplo, a deputada Érica percebeu que a resolução que ele mencionava já não valia mais, já tinha outra. Aí a gente pega e põe a outra. Aí daqui a 3 meses tem uma nova resolução. Seria melhor, talvez, é uma sugestão para o deputado Luiz Paulo. Na resolução normativa da ANEEL. Exatamente. Tá aceita Aí senão a gente vai ter sugestão. que ficar mudando a lei a cada 4 meses. Ainda mais que não é nem decreto, é uma resolução. Uma resolução que é menos que decreto. Perfeito. Essa é a observação. Então, o projeto com vista, deputado Luiz Paulo, a gente traz na próxima semana. Passa ao item 10 da pauta. Item 8, não? Desculpa. Passa ao item 8 da pauta. Projeto de Lei 4990 de 25, de autoria do deputado Alan Lopes, que dispõe sobre o direito das pessoas com diabetes no tocante ao controle da glicemia em qualquer situação, especialmente em locais de prova de qualquer natureza. O parecer original era pela constitucionalidade com emenda. No entanto, eu fui alertado aqui uma prejudicabilidade em razão da Lei 9.010/930. Ué, a gente Que viu trata uma da mesma possível matéria. Outra possível prejudicabilidade. Então, é uma dupla prejudicabilidade. É. Portanto, eu altero meu parecer para a prejudicabilidade da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado a prejudicabilidade. 9. Projeto de Lei 6694/25, de autoria do deputado Dr. Deodalto, dispõe sobre a proibição da comercialização e utilização do fentanil ou seu princípio ativo, citrato de fentanila, para uso não médico no estado do Rio de Janeiro e da outras providências. Parecer é pela constitucionalidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 10 da pauta. Projeto de Lei 3670 de 17, de autoria do deputado Átila Nunes. Dispõe sobre a proteção ao professor e ao servidor ou empregado de educação no estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão.
Não havendo quem queira discutir, para Eu discutir, queria pedir deputada... vista, presidente. Vista deferida ao gabinete da deputada Élica Takimoto. 11 da pauta, projeto de lei 3961 de 24, de autoria da deputada Carla Machado, que determina a divulgação de canais de reclamação, denúncia e sugestão em estabelecimentos de saúde no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer é pela constitucionalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 12 da pauta, projeto de lei 4547 de 24, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei 2470 de 28 de novembro de 95, que institui o Programa Estadual de Desestatização PED. Parecer é pela legalidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. 13. Projeto de lei 4797 de 25, de autoria do deputado Luiz Paulo, que altera a lei 6.036 de 9 de setembro de 2011, incluindo inciso para denominar como rodovia Engenheiro Francisco dos Reis da Silva Filho o trecho que compreende a rodovia estadual Cava-Jaceruba da rodovia 160 no município de Nova Iguaçu. Parecer pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, encerrada a discussão e votação, senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Bloco de projetos, relatoria, deputado Fred Pacheco. 14 da pauta, projeto de lei 1578 de 23, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, que dispõe sobre a obrigatoriedade de entrega de exames toxicológicos para matrícula e permanência nos cursos oferecidos por instituições estaduais de educação no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer, deputado Fred Pacheco. Pela constitucionalidade. Em discussão. Eu quero discutir. Para discutir, deputado Luiz Paulo, também estou inscrito para discutir. Também. Deputado Carlos Mink, para discutir, deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, tive oportunidade de ler o projeto de Vossa Excelência e advogo a mesma linha do deputado Carlos Mink, que a questão da dependência química ou qualquer outra dependência é uma questão de saúde pública e não de criminalidade. Ora, imaginemos porque o senhor não detalhou que cursos são esses. Imagine um jovem de 12 anos que, por infortúnio da vida, tenha qualquer dependência química. Ele não pode ir na escola? Então, eu acho que o projeto tinha que ser mais orientador, mas não essa obrigatoriedade, porque todo mundo que tem qualquer doença pode estudar. E a gente luta aqui, inclusive, né, em relação ao PCD, que a escola tenha condições de, inclusive, abrigá-los. E não adianta dar prazo, você não vai dar prazo para um dependente químico deixar de ser dependente químico. Então, eu vejo os projetos com muito cuidado. Inclusive, acho que o mesmo, como está redigido, é inconstitucional. Eu, inicialmente, desejo pedir vista para ver se tem como salvar o projeto, porque, senão, eu prefiro perder, mas votando pela inconstitucionalidade. Eu, obviamente, está deferida a vista para Vossa Excelência, mas só para fazer um pequeno adendo, de forma muito breve, óbvio que o escopo do projeto é, evidentemente, esse argumento do deputado Mink, que a drogadição trata-se de uma questão de saúde. Portanto, tem sido um hábito desse parlamento, com diversas leis vigentes aprovadas nessa casa, no sentido, inclusive, de comunicação obrigatória de alguns infortúnios ou o cometimento de alguns atos que ensejam, geram doenças ou que têm, de forma visível, uma origem de violência, por exemplo. Então, a gente aprovou recentemente algo relacionado à questão da dependência do álcool. Se, num determinado internação ou quando o indivíduo vai a algum nosocômio e que há indícios de ingestão de álcool e que tenha levado a algum tipo de violência ou, por exemplo, a um acidente de automóvel, há uma comunicação obrigatória, justamente por entender que aquele fato se trata de algo relevante para a saúde pública. Não tem nenhum intuito aqui de macular, denegrir, assassinar a reputação de quem quer que seja, mas aproveitar
que o âmbito das escolas, das instituições de ensino, podem ser uma porta de entrada para a prevenção, é fundamental que, uma vez apresentado o laudo toxicológico, que a autoridade, no âmbito do Estado, possa tomar medidas adequadas, não de punição, mas de tratamento. Então, nesse sentido, considerando que o ambiente escolar, o ambiente educacional é uma porta de entrada para N questões, inclusive a questão da vacinação, aprovado também em lei nessa casa, seguindo a mesma lógica no sentido de prevenção, considerando que a droga é, de fato, um problema de saúde. Deixa eu lhe dar uma parte. Lógico, deputado Luiz Paulo e, na sequência, deputado Mink. Deputado Rodrigo Amorim, a lógica ser um problema de saúde, eu não tenho a menor dúvida. Mas quando você nega a matrícula, a minha questão é de negar a matrícula, quando, na verdade, esse exame serviria para as instituições públicas Alertar a família, por alertar exemplo. e tratar desse jovem. Mas a negação da matrícula... O intuito original não, da você negação... o devolve... Se me permite, não há nenhum óbvio que a gente possa ajustar, mas a negação da matrícula, claro que uma lei estadual não vai passar por cima de uma obrigação constitucional, que é de oferecer o serviço de educação de forma gratuita, inclusive, pelos entes federativos. Claro que a gente pode melhorar e adequar o texto, mas o pressuposto da negativa de matrícula é o direcionamento, não naquela instituição que se pretende, mas numa outra. Mas, claro que pode ter adaptação no texto, e estou absolutamente aberto a isso, seja por emenda de plenário ou ajustar aqui na CCJ. Ok. Eu Deputado Mink. trago Para na discutir próxima. também, Presidente, presidente. é vista conjunta, você pede, Érica? É vista para o gabinete da deputada Élica e do deputado Luiz Paulo. Presidente Amorim, então, são duas ordens de questões. Uma da questão da constitucionalidade. Então, eu não vou me aprofundar aqui, porque já tem 2 pedidos de vista, mas tem, e me dirijo então ao deputado Luiz Paulo e à deputada Élica, que pediram vista conjunta. Bom, tem as leis, como foi levantado pelo Luiz Paulo. Direito à educação. Né? Universalidade do acesso. Fere esse princípio. Autonomia universitária. Outro, direito à intimidade e à privacidade. Né? Educação, direito de todos, dever do Estado. Mas eu ia para o mérito, deputado Amorim, embora aqui sempre o deputado Luiz Paulo lembra que nossa função é pegar a forma e a constitucionalidade. O mérito, que é a vossa intenção. Por exemplo, eu coloco, e aí falo também com o deputado Luiz Paulo e a deputada Érica, o seguinte: há uma diferença muito grande entre você ser um usuário e ter uma dependência. Por exemplo, várias pessoas que estão nessa sala aqui podem ser usuários de algum produto que tem álcool, um vinho, uma cerveja. Não obrigatoriamente isso torna as pessoas dependentes, fisicamente, psiquicamente, disso. Né? Então, vou dar um exemplo. Digamos que um aluno, como eu, seja usuário do canabidiol. Né? Então, vai aparecer que ele tem um traço de canabidiol. Então, ele não vai poder frequentar a escola. Álcool, por exemplo. Tem vários xaropes que têm uma partícula de álcool. Então, o que eu digo é o seguinte: eu entendi o seu... acho, e Vossa Excelência vai esclarecer depois, deputado Rodrigo Amorim, o vosso interesse é a prevenção. Detectar um problema e prevenir professores, prevenir a família, no sentido de que haja um olhar de atenção em relação a essas pessoas. Mas só que eu acho que isso é mais fácil ver pelo resultado. Porque, por exemplo, é diferente um professor, por exemplo, tomar um copo de vinho ou um copo de cerveja, ou entrar bêbado na sala de aula e barbarizar. Então, eu acho que talvez seja mais interessante, deputados Luiz Paulo e Érica, ir pelo comportamento do que pela detecção. Porque o que interessa para a sociedade é se o comportamento está criando realmente uma situação de agressão em relação ao professor,
em relação a outros alunos, perturbação das aulas, né? Perturbar o ambiente acadêmico, etc. Isso, sim, é um objeto, chamar os pais, chamar os responsáveis, o que está acontecendo, tem que mudar, seja a questão de droga, seja outra questão. Agora, a detecção de níveis mínimos de álcool, de cigarro, que é uma droga legal, aliás, o cigarro é a droga legal que mata muito mais do que as drogas ilegais. Mata muito mais, né? Então, exatamente, então a pergunta é as drogas legais que perturbam o álcool, é uma droga legal e que perturba, causa morte, causa vários tipos de doenças, vários tipos de agressão dentro de casa, não são ocasionados, mas são acirrados pelo uso desmedido do álcool, que não só portanto, um fenômeno gravíssimo do ponto de vista da saúde, mas vira também acirra problemas de violência doméstica, por exemplo. Então, eu sugeriria, entendendo a vossa preocupação, deputada Amorim, com a questão da prevenção, eu quero dizer que eu concordo com esse princípio da prevenção. E concordo que a prevenção sirva para alertar as famílias. Ah, eu não sabia. Não sabia. O seu filho está causando... Eu iria mais na questão comportamental, na questão de um resíduo. Se a gente fizer uma questão do álcool, por exemplo, nessa sala, quantas pessoas ontem tomaram um copo de cerveja e um copo de vinho? Eu mesmo, ontem de noite, jantei com meus filhos, tomei um copo de vinho. Posso estar com resquício de vinho aqui. Até agora, pelo menos, eu acho que eu não perturbei muito aqui a CCJ. Pode ser que eu venha a perturbar mais um pouco. Você tomou muitos copos de vinho, que você não para de falar, pô. Bom, então, em homenagem ao deputado Luiz Paulo, eu vou parar de falar e deixar aqui a questão de que eu acho que a gente deva se ater mais à questão do comportamento do que num resíduo, e também chamei a atenção de 4 princípios constitucionais que deveriam ser corrigidos porque atentam em relação à Constituição. Presidente, Deputado Quinoploc. o projeto trata dos alunos e não dos professores, não é isso? Trata também de produtos, drogas ilícitas e não lícitas, não é isso? Tá. Então, só para primeiro separar aqui, porque eu estava ouvindo um deputado Mink e foi misturado tudo. Primeiro que, com relação ao álcool, minha pergunta é simples. Quantas doses são permitidas para um médico que vai fazer uma cirurgia dentro de um crânio? Eu diria que nenhuma. Quantas doses são permitidas a um profissional que vai pilotar um Airbus A330 para Dubai com 400 passageiros? Então a gente tem que parar de relativizar as coisas. A gente aqui está relativizando a questão das drogas. Ah, mas uma dose assim, uma dose assada, eu que uso canabidiol, eu sou assim, sou assado. A gente tem que parar de relativizar. O projeto trata dos alunos, é o primeiro ponto. A gente tem que reprimir, sim, aluno que está usando qualquer tipo de substância. Ponto. Escola não é lugar para drogado. Então, mas aí você está sendo radical. Estou. Porque é por causa dessas situações que a gente vai relativizando que o Rio de Janeiro está a bosta que está. Que o Rio de Janeiro permite um monte de cracudo na rua, mas tadinho, ele é só usuário de droga. Moradores de rua que se hospedam em frente à casa dos outros, defecam na casa dos outros, transam na frente da casa dos outros, mas tadinho, é só morador de rua. E a gente vai relativizando. Aí sabe o que acontece? O Rio está essa bosta do jeito que está. Então, eu prefiro, presidente, pecar pelo excesso nesse momento do caos que nós estamos, do que pela omissão. Então, só queria deixar aqui esse comentário. Vai sair de pauta, né? Porque foi pedido vista. Mas quando voltar, eu vou votar favorável, não só nesse, mas como qualquer outro. E acho até que esse aqui está brando demais, tá? Porque se a gente continuar com essa benevolência que nós temos no estado do Rio de Janeiro,
daqui a pouco a gente vai estar se arrependendo, ou pelo menos os nossos filhos tendo vergonha dos votos que nós outrora tivemos aqui na casa. Bem, o projeto está com vista, deputado Luiz Paulo, para a deputada Élica também, vista conjunta indeferida e sai... quer discutir? Quer. Vai discutir, deputada Élica. Presidente, só acrescentando, porque não tem como eu não me manifestar, com 30 anos em sala de aula, eu já fui professora da rede particular, de colégio, inclusive, que tinha mensalidade muito cara. Já tive 2 matrículas no Estado, no subúrbio do Rio de Janeiro, e sou professora licenciada do Cefet. E, nesses 30 anos de sala de aula, essa questão é uma questão que toca, obviamente. A sala de aula representa a sociedade. Se na sociedade temos dependentes químicos, temos pessoas com problemas de saúde mental, né, temos pessoas... Enfim, a sala de aula reflete isso. E eu sempre tive, como professora, muita atenção ao comportamento que foi colocado aqui pelo deputado Mink, né? Ou um aluno muito agressivo, ou uma aluna muito quieta, ou um aluno muito sonolento. Isso sempre chama atenção, a gente discute entre si para ver como é que pode, o que está acontecendo com esse estudante e onde que a escola pode intervir para ajudar. Em muitos casos, e eu acho que é importante colocar aqui, que eu represento uma voz dessa categoria da educação, em muitos casos eu vi da gente conseguir detectar um determinado comportamento, ver que, de fato, tinha um problema de as pessoas, né, ou, né, estão consumindo álcool, ou cigarro, ou até mesmo uma outra droga ilícita, e a própria escola, com muito cuidado, com muito carinho, com muita metodologia, conseguir resgatar esse aluno na conversa, conversando, obviamente, com a família e, se for o caso, fazendo uma orientação para que procure um profissional para que ajude este adolescente. Em muitos casos, presidente, eu vi jovens mudando de comportamento. Então, e a realidade das escolas hoje é que nós estamos lutando para isso, e Vossa Excelência testemunha que eu faço essa defesa no plenário sempre, da gente ter melhores condições de trabalho nas escolas estaduais. Né? Os professores não ganham sequer o piso. Tem escola que não tem psicólogo, e psicólogo é importantíssimo numa escola. Tem escola que não tem pedagogo é importantíssimo na escola. Quando a gente tem uma escola, inclusive porteiro e inspetor, que em vários casos os alunos conversam com o porteiro observa como é que o adolescente está se comportando na calçada, como é que entra, como é que sai. Né? O inspetor comunica com a gente o que está acontecendo nos corredores da escola. Então, a escola não é só sala de aula, não é só professor, é um conjunto de profissionais. E esse conjunto de profissionais, muitos deles, a gente não tem esse conjunto completo na escola. Aliás, tem várias escolas, eu corro o estado do Rio de Janeiro, visitando várias escolas, e várias reclamações que tem escola que sequer tem professor. Quando tem escola com professor, não tem aula, sala de aula climatizada. Então, é uma série de fatores que contribuem. Mas, no que toca este assunto, quando a gente... vamos colocar assim, né, que houve casos de expulsão, inclusive a gente ouve na mídia, né, um adolescente que cometeu algum ato e foi expulso da escola. Isso sempre me dói muito, deputado Luiz Paulo, quando um aluno é expulso de uma escola por um comportamento ou por alguma coisa. Porque a escola está ali para educar, o próprio nome está falando. Então, se a escola não consegue educar e modificar a cabeça desse aluno, a gente está perdendo esse aluno para quem? Quem vai modificar esse aluno? Quem vai melhorar esse aluno? Quem vai tornar esse cidadão, né, um cidadão para conviver numa sociedade? Então, negar uma matrícula, né, de um estudante, eu acho isso muito grave. Eu sempre fico me perguntando, a gente está perdendo esse estudante para quem, afinal? Eu preciso acreditar na escola e no poder de transformação que a escola tem. Você, e por isso tudo colocado... um minutinho, eu já estou terminando. E por isso tudo colocado, presidente, eu vou pedir vistas para ver como é que a gente pode melhorar, salvar o projeto, que é uma questão muito séria, que eu acho que a gente precisa se debruçar sobre ela, mas eu não sei se esse caminho apresentado é o melhor caminho, que eu prefiro ter estudantes, adolescentes na escola, melhorar as condições profissionais e ver como é que a gente pode transformar, de fato, esse cidadão para conviver em sociedade. Pela escola, pela educação. Deputado Fred Pacheco. Rapidamente, porque a gente, evidentemente, não está discutindo o mérito, até porque há a questão da vista concedida, então não era objeto de discussão, mas eu acho importante a gente usar esse espaço também para poder amplificar
essa ideia. No caso, eu sou relator do projeto, não podia me furtar a discutir, porque todos sabem, sou defensor, aliás, sou presidente da Frente Parlamentar em Defesa das Comunidades Terapêuticas, e que, em muitos momentos, é extremamente atacada por uma ala radical desta casa. No trabalho que é feito em muitas comunidades terapêuticas sérias, nós vemos o resgate que se faz das famílias a partir de um trabalho muito sério e muito efetivo para retirar aquelas famílias de uma maldição que é a droga. Uma maldição que assola e tem destruído famílias de maneira muito consistente. Então, esse tema é muito sensível, e aí faço aqui o meu voto pela constitucionalidade, porque a gente, e aí eu concordo com o deputado Knoploch, que acho que a gente precisa, de fato, ser, em alguns momentos, mais radical e mais firme com algumas questões, porque não está dando mais para relativizar. Hoje mesmo vi uma notícia no jornal de um sujeito sob efeito de drogas que esfaqueia uma menina. E agora, com o pretexto de que estava sob efeito de entorpecente. Até quando as pessoas vão achar que é possível conviver fazendo o que quer sem ter uma punição adequada? Eu já disse isso em outro momento, e eu sei que vou adentrar em outra questão, mas o bandido, o marginal, não tem medo. Ele não tem medo. Ele age da forma que age, ele rouba o celular e atira em alguém primeiro, porque ele sabe que ele vai ser solto. É isso que está acontecendo. O sujeito entra na escola sob efeito de álcool, de droga, e bate em professor porque ele acha que está tudo bem, não vai acontecer nada. Ele tem 14, 15 anos, ele pode fumar maconha, crack, ou seja lá o que for, e dar um tapa na cara do professor, porque ele sabe que ele vai chegar em casa e não vai acontecer absolutamente nada. Então, veja, a gente precisa entender de uma vez por todas que, às vezes, é preciso agir de maneira mais contundente para mostrar de uma vez por todas que, se a pessoa não consegue entender que há uma chance de se fazer o bem, então o Estado precisa mostrar como é que faz. Então, nesse sentido, que até acho que nós podemos talvez melhorar algumas questões, e o deputado Rodrigo Amorim está aqui disposto a fazer, mas a intenção é muito clara. Não se pode mais aceitar as coisas como estão. A todo instante gente que pega o carro e passa por cima das pessoas, de ciclista, matando gente, atirando em gente. E depois ontem mesmo aí teve sabe, enfim, para encerrar essa discussão, deputado Fred, só para breve a parte. Por favor. Muito breve, porque eu falei muito, o deputado Luiz Paulo até me criticou por eu falar muito. Não falei, não critiquei Vossa Excelência. Eu critiquei critiquei o excesso de rápida vinho. questão de ordem, Vossa Excelência, aqui, passar a presidência dos trabalhos do deputado Fred Pacheco, que eu tenho que me ausentar. Tá bom. Obrigado. Então, agora o deputado Fred Pacheco, na dupla condição de relator e presidente em exercício. Eu ia fazer uma pergunta a Vossa Excelência. Veja, Vossa Excelência mencionou comportamentos agressivos. Tanto eu, quanto o deputado Luiz Paulo e a deputada Érica, acentuamos que isso é inaceitável e isso deve ser objeto de chamar logo as famílias, punir e no limite, até excluir. Sim. Mas pelo comportamento agressivo. O projeto não é sobre comportamento, é sobre detecção. E eu pergunto a Vossa Excelência, que é conhecido por trabalhar na prevenção, Sim. em várias questões, não só nessa, no que coincidimos, Sim. eu pergunto só uma pergunta a Vossa Excelência. Um aluno, como muito bem descreveu, eu queria elogiar a deputada Érica, a vossa intervenção baseada na sua experiência de tantos anos. Detectou sonolento, agressivo, fala alto, não responde, tal. Muito bem. E algumas vezes até por algum tipo de dependência, chama a família, tenta resolver. A minha pergunta é o seguinte: a exclusão da escola facilita o trabalho com a família, Vossa Excelência, que é um defensor da família, ou facilita ele ir para os cracudos no meio da rua, por exemplo? Quando você tem um ambiente que tem professores, deveria ter, como disse a deputada Érica, que não tem, um psicólogo, um assistente social, um pedagogo, e não tem. Então, ao invés da gente insistir em ter um quadro
para detectar e prevenir, junto com a família, que Vossa Excelência tanto defende, e com razão, a minha pergunta básica é, a detecção, levando à exclusão, isso facilita ou prejudica o trabalho com a família de detecção e prevenção? Ou, ao contrário, ao excluir, você joga na marginalidade e facilita com que ele realmente aí fique completamente deteriorado. Esse é o meu ponto. Ou seja, todos os comportamentos que Vossa Excelência referiu de agressividade, todos aqui estamos conjuntos. Se o projeto fosse o que fazer com aluno agressivo, tá, é uma coisa. Mas não é esse o projeto. O projeto é detectou e excluiu. Esse é o ponto. A exclusão ajuda ou atrapalha a recuperação? Esse é o ponto. Não, eu inclusive, repito o que disse. Acho que o projeto merece uma atenção. E pode-se trabalhar em um consenso para buscar uma solução. Eu acho que a solução não é fácil. É um tema muito complexo, muito complexo. E quando tiramos da cartola soluções práticas, também não se dá a melhor atenção. Falando, por exemplo, da defesa e da prevenção, por exemplo, das comunidades terapêuticas, nessas comunidades nós vemos, não dá para tratar a pessoa com uma receita pronta. Não tem como tratar a pessoa com uma receita pronta, porque cada indivíduo tem a sua forma de agir, porque tem a sua história familiar, a sua história de vida, enfim, há uma porção de situações que precisam ser colocadas. Por isso a importância de se ter um tratamento individualizado, um tratamento específico, não é, atual, embasado com todos os processos que podem ser de suporte e de ajuda. Então, eu também acho, respondendo objetivamente a sua pergunta, deputado Carlos Mink, que a exclusão não é o melhor caminho. Não acho. Mais uma coincidência eu entre não nós. acho. Porém, veja só, o que eu acho também, porém, é importante se entender que, se em algum momento nós não temos todos os mecanismos para impedir que o mal da drogadição entre numa escola, talvez esse seja um remédio, talvez não o melhor. Mas a gente precisa entender quais são as formas que temos hoje de proteger crianças e adolescentes que não usam drogas e que têm uma decisão pessoal de não fazê-lo, também ficar exposto a alguém que usa. Então, e aí, mais uma vez, eu preciso entender que eu também preciso proteger aqueles que hoje fazem uma escolha para não estar exposto ao mal que hoje dilacera uma família. Então, por isso que digo, é uma discussão que vale muito a pena se colocar à mesa, se discutir os temas e não se relativizar. E eu sou um entusiasta desse tema. Claro, talvez vá ter, por questões ideológicas, uma discussão um pouco mais voltada para a não utilização, mas absolutamente disposto à conversa. Ao debate. Muito bem. Obrigado. Mais alguém gostaria de discutir a matéria? Tá todo mundo, Mas está concedida a vista, todo mundo discutiu. Está desejoso de ficar em silêncio. Entendi. Então, vistas concedidas, então, para o deputado Luiz Paulo, deputada Élica e deputada Élica, né? Vista conjunta. Muito bem. Item 15 da pauta, projeto de lei número 1436 de 23, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 9.395 de 9 de setembro de 2021, para dispor sobre a garantia de matrícula de alunos com espectro autista nas escolas do Estado do Rio de Janeiro. O meu parecer é pela juridicidade. Em discussão. É o 15. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de lei sob relatoria da deputada Sara Pôncio, o item 16, é o projeto de lei número 5.906 de 25, de autoria do deputado Carlos Mink, que altera a lei estadual número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Rio Macaé. Para aparecer, a deputada Sara Pôncio. Pela legalidade. Não, em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Projeto de relatoria do deputado Luiz Paulo, é o projeto de lei 5.310 de 2025, de autoria do deputado Samuel Malafaia, Rosenberg Reis, que declara o jornal o dia como patrimônio cultural de natureza imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Presidente. Deputado Luiz Paulo. Está em vigor a resolução
número 1317 de 25, e no seu artigo 3º, esse tipo de projeto fica inviável. Então, estou mudando meu voto pela baixa diligência ao autor, para ele fazer as correções devidas e ficar coerente com o artigo 3º da Resolução 1317 de 25. Perfeito, deputado Luiz Paulo. Então, concedido então a solicitação, deputado, pela baixa de diligência. Item 18 da pauta, projeto de lei número 5.057 de 25, de autoria da deputada Lucinha, que institui o Programa Estadual de Navegação da pessoa com diagnóstico de câncer. Para parecer, deputado Luiz Paulo. Juridicidade. Em discussão? Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 19, projeto de lei número 6.282, de 25. Podemos cantar a assessoria do deputado Quinoploc, pode ser? Projeto de lei número 6.282, de 25, de autoria do deputado Rodrigo Amorim, Sara Pôncio, que altera a lei número 9.197, de 5 de março de 21, que proíbe o uso e a comercialização de coleira de adestramento que provoque choques em animais e dá outras providências. O parecer do deputado Alexandre Quinoploc é pela constitucionalidade. Em discussão. Deputado Luiz Paulo. Senhor presidente, hoje nós temos a Lei 11.096, de 7 de janeiro de 26, que é o Código Estadual de Direito dos Animais. A deputada Amorim, a deputada Sara, estão alterando a Lei 9.197, que é anterior a 11.096, e que trata do mesmo tema. Então, no meu entendimento, nós bobeamos quando aprovamos o código, porque a gente tinha que inserir a 9.097 no código. E agora vai correr uma lei em paralelo. Então, para mim, no meu entendimento, não há inconstitucionalidade nem prejudicabilidade. Eu vou, inclusive, sugerir que a gente faça o levantamento de todas as legislações que existem para esse tema, para a gente tentar incorporar para não acontecer mais isso. Obrigado, presidente. Não estou discordando, não, só estou chamando a atenção. Bom levantamento feito pelo deputado Luiz Paulo, e acho que é uma saída, de fato, atualizar e deixar com que o novo código supra todas as situações análogas a esta. Mas alguém gostaria de discutir? Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Eu estava vendo uma coisa aqui, o deputado Luiz Paulo propôs que mais adiante a gente tente compatibilizar com o novo código. Ela está modificando uma lei que a gente já que é anterior ao código. E no código nós não mexemos nessa lei. Então a gente pode acrescentar isso. Então o que eu estou sugerindo é que a gente faça um levantamento no sistema de todas as legislações existentes. E aí a gente propõe mexer no código, adaptando essas eleições, ou então as revogando, se já tiver no código. Concordo totalmente. Perfeito. O item 20 da pauta, sob relatoria da deputada Élica Takimoto, projeto de lei número 5.489, de 2025, de autoria do deputado Átila Nunes, que altera a lei número 5.645, de 6 de janeiro de 2010, para incluir no calendário oficial do Estado do Rio de Janeiro o Dia do Jovem Candomblessista. Para aparecer, deputada Élica. Pela juridicidade. Deputado, eu gostaria, até levantou aqui a assessoria do deputado Amorim, tem uma lei que é a 5.297, vou colocar para discussão, na verdade, que é o Dia das Tradições das Raízes de Matrizes Africanas. E que aí talvez abra um precedente de, em algum momento, ter depois a lei da mulher candomblessista e tal. Eu quero discutir. Pois não, então, deputado Luiz Paulo. Olha só, lei das matrizes africanas, você pode ser candomblé, você pode ser umbanda, você pode ser ifá, tem diversas denominações. Então, nesse aspecto, não há nenhuma contradição. Eu, por exemplo,
Pelo título, eu me sinto discriminado. Porque eu não sou jovem, então não posso ser um candomblessista. Meu Airá vai ficar chateado. Só o jovem Só o jovem só o pode. jovem candomblessista vai comemorar, né? Então, o que deveria ser corrigido em plenário é o dia do candomblessista, seja homem, mulher, jovem, velho, etc. Até porque as grandes mães de santos do candomblé são senhoras muito importantes e respeitadas, né? E até porque o candomblé tem uma tradição oral muito grande, não é muito fácil um jovem estar na hierarquia do candomblé com muita rapidez, não. Há exceções, né? Mas eu acho que no ponto que o senhor levanta não há contradição. Perfeito. Eu acho que no jovem que há contradição. Deputada Dani, Se por me favor. permite aqui a contribuição, inclusive como uma humilde abiã, né, de um terreiro de candomblé, quando a gente fala de juventude no candomblé, também é um conceito etéreo. Provavelmente, deputado Luiz Paulo, Vossa Excelência seria um jovem no candomblé, porque, para trazer, né, alguns esclarecimentos aqui para a pauta, o candomblé ele é, sobretudo, um curso de sacerdócio. Né? E, pensando e comparando, por exemplo, com alguns aspectos da Igreja Católica, para que a pessoa se torne aquela liderança religiosa, um padre, por exemplo, ela passa por anos e anos de formação. Então, para que uma pessoa seja definitivamente iniciada no candomblé, no geral, né, tem algumas diferenças entre cultos, mas isso dura 7 anos. Então, esse jovem aqui, acredito eu, que perpassa também não por uma questão de idade, ou seja, de 14 a 35 anos, mas perpassa por uma questão de um momento desse sacerdócio. É um processo de estudo, de dedicação, de imersão, de formação. E aí, para que esse jovem, e me permitindo essa comparação, chegue a esse patamar, né, do padre, que é aquele que expõe o sacerdócio da Igreja Católica, ele passa por esse período. Então, eu acredito que o deputado Átila traz isso, traz a ideia da juventude do candomblé, é o processo de formação do sacerdócio no candomblé. Então, só para trazer aqui, por exemplo, me apresentei como uma abiã. Uma abiã é uma pessoa que nem é iniciada no candomblé. Quando você se inicia, você passa por anos de iaô, para que, então, você tenha, de fato, algum título, alguma hierarquia, algum espaço no candomblé. Então, esse projeto ele permeia por esse lugar, uma juventude etérea, uma juventude... E eu sei que, enquanto política pública, a gente trabalha, e é consistente, eu mesmo aqui na casa trabalho por anos essa pauta da juventude, fiz uma comissão de tema com essa casa. Sei que, quando a gente fala de política pública, a gente está falando, sobretudo, do etarismo dessas pessoas. Mas, quando a gente fala desse sacerdócio, eu queria fazer aqui, humildemente, essa defesa da manutenção do jovem candomblessista. Entenda a sua preocupação como o Dia da Mulher candomblessista ou do homem, mas isso aqui tem a ver com o período de formação do sacerdócio. O candomblé, sobretudo, gente, ele não é meramente uma religião, ele é um sacerdócio. Ele é como um espaço onde as pessoas se formam para proferir aquela religião. Então, muitas vezes não tem aquele espaço de uma missa, por exemplo, deputado Fred Pacheco, onde outros fiéis possam ir lá, né? Essas são as festividades do candomblé, mas quem se inicia está iniciando um sacerdócio. Então, quem se inicia vira um jovem seminarista que futuramente, fazendo esse parâmetro, será um padre. Perfeito. Para discutir. Me dá uma parte, professor. Pois não. Sim, por favor, Deputado deputado Luiz Paulo. Há muito tempo que eu não vejo uma jovem tão criativa. Tão criativa. Presidente. Porque... Desculpe, eu não... Porque todo esse contexto de explicação não está no texto do projeto. É verdade. E, além do mais, o candomblé, nos próprios orixás, eles têm faixa etárias diferentes. O Oxalá tem o Oxaguiã e o Oxalufã. O Oxalufã é o orixá, o Oxalá velho, né? Então, esse sacerdócio, né, ele é também relativo. Porque, apesar de Vossa Excelência não ser feita no santo, Vossa Excelência tem conhecimento
de todo o rito. Porque nem sempre as pessoas que frequentam o candomblé, eles têm como objetivo a ascensão no rito para ser pai ou mãe de santo. Eles querem estar bem com o seu arquétipo, sempre que está pensando na hierarquia religiosa. Até porque nessa hierarquia religiosa, quando o pai ou a mãe de santo morre, na verdade, quem vai escolher o sucessor, em geral, é o jogo de búzios, que pode até escolher um jovem. Mas eu admiro a sua criatividade. Sim, sim, pode escolher. Inclusive, alguns grandes e tradicionais terreiros isso ocorreram. Mas é isso, são 7 anos de formação. Um Iaô só senta à mesa, só para de sentar no chão depois de 7 anos. Então, ele é um jovem no candomblé por 7 anos, que é o tempo do crescimento espiritual do orixá iniciado. Então, embora o deputado Luiz Paulo está corretíssimo, não necessariamente, talvez a minha fala tenha aludido essa dubiedade, não necessariamente a pessoa cumprirá uma função já colocada, será um ogã, uma iquede, ou mesmo um pai ou uma mãe de santo, mas ela será um orixá adulto. Orixá adulto é depois de 7 anos de formação. Então, a juventude no candomblé não... Podemos até pensar em alterar alguns pontos do projeto, como o deputado Luiz Paulo falou, para explicitar isso de uma forma melhor, até mesmo buscar o autor, que é um deputado que há muitos anos trabalha a pauta na casa. Deputado Átila é um ferrenho defensor do combate à intolerância religiosa, mas a gente pode adequar essa norma, porque é adequado pensar em juventude, volto a repetir, não como um conceito etário, mas como um conceito etéreo. Mas olha só, até o deputado tem razão. O projeto é constitucional e no plenário a gente tenta melhorar essa redação. E temos aqui, entre os deputados, um exemplo. O deputado Fred Pacheco teve 7 anos no seminário e não se tornou padre. Minha vocação é outra. Minha vocação é outra. Presidente, então, não, posso discutir também? Posso? Não, pode, claro. Então, deputado. Serei rápido. Depois desse diálogo de altíssimo nível do deputado Luiz Paulo e da deputada Dani Monteiro, que mostraram conhecimento do assunto, e seguramente o deputado Átila ficará encantado de saber que aqui na CCJ foi discutido sem nenhum preconceito, mas com muita informação. E ali, deputado Carlos Mink, nem eu, nem a nossa Dani, ousaríamos votar contra um projeto do Átila Nunes por respeito ao Omulu, que é o arquétipo dele, né? Bom, eu só queria acrescentar o seguinte. Eu vi recentemente, e aconselho a todos verem, um documentário chamado Os Três Obás de Xangô. Ótimo. Excepcional. Já vi que Vossa Excelência viu e gostou também. Muito. Esse documentário, deputado Fred Pacheco, é simplesmente com Jorge Amado, Dorival Caymmi e Caribé. É excepcional. E mostra a questão cultural também. Não só explica o que é o Obá, mas mostra a relação entre a religião, a cultura, os hábitos, e coloca isso numa outra dimensão, onde a questão espiritual e a questão cultural se fundem. Esses três são expoentes não só da cultura da Bahia, mas da cultura nacional, né? E a religiosidade deles também é expressada, num caso, na música do Caymmi, num caso do romance do Jorge Amado, ou das pinturas do Caribé. E esse documentário vai muito dentro do que o deputado Luiz Paulo e a deputada Dani colocaram, e acaba sendo uma discussão interessante, porque isola a demonização, isola o preconceito, isola qualquer tipo de intolerância religiosa e coloca essa discussão em outro patamar. Queria, inclusive, elogiar aqui a CCJ sobre a sua presidência de permitir tal troca de informações desse nível.
Perfeito. E aprendemos, né? Isso é a possibilidade do diálogo entre as religiões, isso é fundamental. Agora, dizendo ao deputado Luiz Paulo que, não, infelizmente, eu não estudei teologia, deputado, eu estudei direito. Isso não sabe o que perdeu. Pois é, eu não estudei teologia. Mas o Márcio, meu irmão Márcio, hoje conselheiro do tribunal, depois de algum tempo, mesmo depois de se formar em direito, agora está em teologia porque vai se sagrar em breve diácono permanente. Então, ele está agora na faculdade de teologia e realizando um sonho nosso, né? E ele está agora nessa nova empreitada. Mas quase fui ao seminário. Isso, ainda jovem, foi uma escolha vocacional. Seminário São José. Quase. Eu fiz um bom percurso ainda jovem e foi uma escolha de vida, mas quase fui para o Seminário São José. E aí, assim, a Dani falou sobre a questão da quantidade, o tempo, né? São de 5 anos, normalmente, quando se entra já adulto, mas pode ser de 7 ou até mais, se o seminarista entrar para o seminário menor. E aí ele já entra jovem, 14, 15 anos, e, evidentemente, os estudos serão adequados à idade, mas ele pode entrar para o seminário menor e se preparar para o seminário maior, e aí sim, para se tornar diácono e depois sacerdote. Você vê que as religiões são tão interessantes que o Seminário São José, ali no Rio Comprido, né, leva o nome de São José, que é o sincretismo do orixá Airá, que é um orixá que traz Oxalá, levou Oxalá no ombro, o reino dele. E São José tem o menino Jesus no colo. Então, as religiões, no fundo, não se separam, não é por causa da fé, não. É porque as questões de arquétipo, inconscientes coletivos, é isso que garante a continuidade. O Jung explanou esse tema com uma sabedoria imensa. Querendo ou não, a nossa ancestralidade está no nosso inconsciente coletivo. Por isso que se garante essa continuidade. Muito bom. CCJ também é cultura e espiritualidade. Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado item 21, é o projeto de lei número 5.928 de 25, de autoria do deputado Carlinhos BNH, que altera a lei estadual número 9.236, de 8 de abril de 21, que dispõe sobre a prioridade do atendimento e sobre a gratuidade para as mulheres em situação de risco de violência doméstica, de violência familiar e ocorrências semelhantes na emissão dos documentos que indica, no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para aparecer, a deputada Élica Takimoto. Pela juridicidade. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 22, projeto de lei sob relatoria do deputado Marcelo Dino, projeto de lei número 3.878 de 24, de autoria do deputado Guilherme Delaroli, que estabelece regras para os preços promocionais por aplicativo aos consumidores nos postos revendedores de combustíveis automotivos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Para o parecer, deputado Marcelo Dino, é pela constitucionalidade. Em discussão. Só um minutinho. Deputado Luiz Paulo. Mas vamos deixar passar, porque hoje em dia o preço do combustível está sobre outras regras, né? Desde 2022. E os preços promocionais, em geral, são 1 centavo a menos do preço tabelado. Mas vamos deixar caminhar. Uma legal defesa do consumidor. 22. Guilherme Delaroli. Mas na minha pauta não está. É o 22. É o 3878. Estamos discutindo o 3878, né? Gostaria de chamar os trabalhos à ordem. Estou sendo comunicado aqui agora que e pedindo já escusas aos senhores deputados, porque na minha pauta, por exemplo, não está atualizado, mas houve um pedido antecipado do deputado Marcelo Dino, na verdade foi do autor. É pedido do autor?
Do relator. Então, o pedido do relator que os projetos sob relatoria dele fossem retirados de pauta. Como eu disse, na minha lista não está atualizado. Então, mesmo já votando, chamando os trabalhos à ordem para retirar o projeto em questão a pedido do relator, todos os projetos do deputado Marcelo Dino. Então, vamos ao item 23 da pauta, sob relatoria do deputado Rodrigo Amorim. Agora a discussão e votação dos pareceres de constitucionalidade com emenda, legalidade com emenda e juridicidade com emenda. Não, ainda não. Sim, é 23. O 23? Agora. Sim, desculpe. É o 23. Projeto de lei número 4.856, de 25, de autoria do deputado professor Josemar, que institui a carteirinha para pacientes que usam a cannabis medicinal para fins terapêuticos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer do deputado Rodrigo Amorim pela juridicidade com emendas, concluindo por substitutivo. Questão de ordem, presidente. Deputado Carlos Mink. Então, eu vou pedir vistas a Vossa Excelência, já digo por quê. O projeto do professor Josemar não tem absolutamente nenhum problema. Mas as emendas que o deputado Rodrigo Amorim fez modificam uma outra lei de minha autoria, aprovada e sancionada, que é a lei que inclui o canabidiol no SUS estadual. E essas emendas do deputado Amorim, ele coloca várias questões que são contrárias às definições da Anvisa. Por exemplo, a Anvisa determina, que é quem regulamenta essa matéria, determina que podem receitar o canabidiol não só um médico, mas um dentista, um veterinário, outras profissões. E ele restringe. Então, na verdade, eu vou pedir vista não pelo projeto em si, mas pelo parecer do deputado Amorim, que modifica a nossa lei e modifica de forma a torná-la incompatível com as resoluções da Anvisa. Então, meu objetivo é adequar as emendas do deputado Amorim ao que diz a legislação federal e a regulamentação da Anvisa. Essa é a justificativa do meu pedido de vista. Perfeito. Vistas concedidas ao deputado Carlos Mink. Item 24 da pauta, projeto de lei número 5.584 de 2025, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a notificação compulsória de transtornos alimentares com consequências graves à saúde física ou mental, bem como define diretrizes ao Poder Executivo para o enfrentamento deste agravo à saúde. O parecer é pela constitucionalidade com emendas. Para discutir, presidente. Deputado Carlos Mink. Eu quero dizer que eu vou votar favorável, mas vou colocar a sua consideração seguinte. A nossa assessoria aqui viu uma lei, que é a 10.793, da deputada Marina, do MST, sancionada há pouco tempo, em maio de 25, pelo governador Cláudio Castro, que o título dessa lei, deputado Fred, é a seguinte: estabelece notificação compulsória em caso de insegurança alimentar e nutricional. A vossa é muito mais ampla, mas tem, digamos assim, uma pequena área de coincidência. Eu creio que isso possa ser resolvido através de emendas. É claro que o seu projeto é constitucional, e o parecer é constitucional com emenda, né? Eu sou favorável ao mérito e à forma. Eu só coloco isso para sua avaliação. Perfeito. Essa lei, a 10.793, da deputada Marina, que fala de notificação compulsória, mas, nesse caso, apenas insegurança alimentar. E Vossa Excelência fala transtorno alimentar com grave consequência física ou mental. Sem dúvida, a vossa é muito mais ampla, sem dúvida. Mas, havendo a outra, talvez valesse a pena mencioná-la, até para prestigiar uma lei existente. Mas isso pode ser consertado no plenário. Eu queria só colocar aqui para vossa consideração, inclusive. Perfeito, perfeito. E acolho a sugestão, dizendo que hoje me debrucei muito sobre esse tema, até por conta de uma questão que muito próxima a mim, que vivi de maneira muito, muito complexa, e vejo que a adolescência, esta fase, sobretudo da adolescência, a gente precisa cuidar disso nas escolas de uma maneira muito, muito
importante, porque há muitos casos, eu acho que vai ser o próximo... Você está falando de bulimia, anorexia Sim, e vários outros. Os transtornos alimentares. Também alguns ditados pela ditadura da magreza. E sobretudo, né? E acho que há uma relação hoje muito difícil da juventude, sobretudo por conta das questões das redes sociais, os impactos das imagens distorcidas que essa juventude hoje, por falta de referência, a boa referência, né? A referência de uma vida de fato saudável, não de uma vida voltada para um universo muitas vezes mentiroso, né? Então, eu acho que há de se debruçar e o Estado precisa ajudar nesse contexto, sobretudo as escolas, porque vivem hoje uma realidade, não só na pública e privada, né, mas vivem uma realidade muito severa, sobretudo com meninas. As meninas hoje sofrendo muito esta relação de uma beleza padronizada e uma beleza, como eu disse, mentirosa, que traz muitas vezes danos quase que irreversíveis à saúde mental para essas crianças, para essas adolescentes, porque querem olhar para o outro e achando que o outro é perfeito, o outro está ótimo e está muito bem de saúde. Entra em conflito radical com o seu próprio corpo, com a sua própria mente. E aí é o que a gente vê do processo de bulimia, enfim, é o que você está muito magro, você está muito gordo, e a pergunta que se faz é, né, o que é de verdade um padrão, né? O que é para ser saudável, o que é o belo, né? Então, essa discussão ela precisa ser retomada com a ajuda do Estado nas escolas, porque, sobretudo as meninas, como eu disse e repito, estão sofrendo silenciosamente e as famílias estão sofrendo muito esta condição dos transtornos alimentares. Ouso dizer que é o próximo mal do século e que a gente que nós possamos nos antecipar para poder antever e tratar isso com o maior cuidado, com a maior destreza possível, para fazer com que essas meninas e esses meninos possam ter uma qualidade de vida saudável de verdade. Então, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão, aprovado. Item 25, o projeto de lei número 5.882, de 25, de autoria do deputado Marcelo Dino, que dispõe sobre a fiscalização, o monitoramento e a transparência dos projetos sociais executados com recursos públicos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. Parecer pela constitucionalidade com emenda. Para discutir. Em discussão, o deputado Carlos Mink. Presidente, a mesma coisa que eu falei do seu projeto, da questão alimentar e mental, há uma lei antiga, deputado Fred, há uma lei antiga do nosso grande amigo, deputado Luiz Paulo, deputado Conte Bittencourt, de 2011. Vou ler apenas deputado Fred, vou ler apenas o caput dessa lei de 2011 do Conte Bittencourt. Disciplina o dever de transparência por parte de entidades privadas ou utilidade pública que recebam recursos públicos a título de subvenção, tal. Então, esse projeto do deputado Marcelo Dino dispõe sobre a fiscalização, o monitoramento e a transparência dos projetos executados com recursos públicos. Mesma coisa que eu mencionei o seu. É mais amplo. A lei do deputado Conte fala da transparência. E esse fala fiscalização, monitoramento e transparência. Eu não vou pedir anexação, mas eu acho que caberia, até para prestigiar o deputado Conte, que se mencionasse a lei dele e, no fundo, ele está acrescentando várias outras... Qual o número da lei, deputado? Do Conte? É 5981 de 2011. Eu gostaria de pedir vista, porque não dá para citar uma outra lei nesse momento que nós estamos. O que dá para fazer é modificar outra lei. Exatamente. Esse seria o comportamento. Modificar acrescentando. Exatamente. Vistas concedidas, então, deputado Luiz Paulo. Eu acho que o deputado Luiz Paulo captou a minha questão e essa será a melhor solução. Perfeito. A lei é 5981 de 2011.
Vistas concedidas, deputado Luiz Paulo. Do grande amigo do deputado Luiz Paulo. É isso. Com o maior prazer. Também meu amigo. Item 26 da pauta, projeto de lei número 6.804 de 2025, de autoria da deputada Sara Pôncio, que dispõe sobre a criação da carteira de identificação do paciente oncológico no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Rodrigo Amorim é pela constitucionalidade com emendas em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 27 da pauta, projeto de lei número 2.535, de 23, de autoria do deputado Rafael Nobre, que dispõe sobre a obrigatoriedade de empresas contratadas pelo governo do Estado do Rio de Janeiro para a realização de obras públicas em áreas especiais de interesse social, reservarem 30% das vagas de emprego para moradores locais. O parecer é pela constitucionalidade com emendas, concluindo por substitutivo. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 28, projeto de lei número 1746 de 2019, de autoria do deputado Márcio Canella, que altera a lei número 7.329, de 8 de julho de 2016, para determinar a disponibilização de carrinhos de compra adaptados a cadeirantes e para crianças e adolescentes com deficiência ou mobilidade reduzida por supermercados, hipermercados, centros comerciais e similares no âmbito do Estado do Rio de Janeiro. O meu parecer é, na verdade, um novo parecer, não sei se está atualizado na lista de vocês, é pela juridicidade com emendas. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 29, o projeto de lei número 4.587 de 2021, de autoria da deputada Marta Rocha, que altera a lei número 6.751, de 14 de abril de 2014, que estabelece o Programa Fluminense de Saúde do Pé Diabético. O parecer é pela juridicidade com emenda. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Item 30 da pauta, projeto de lei número 6.424, de 25, de autoria do deputado Fred Pacheco, que dispõe sobre a instituição de incentivo às escolas confessionais e comunitárias sem fins lucrativos no âmbito do Estado do Rio de Janeiro e da outras providências. O parecer do deputado Alexandre Quinoploc é pela constitucionalidade com emenda. Para discutir, presidente. Em discussão, deputado Carlos Mink. Presidente, eu vou pedir vista e digo por quê. Por uma sessão apenas e consultando, claro, o autor, que por acaso é o presidente em exercício, meu parceiro ecoespiritual. E vou lá já dizer por quê. Que Vossa Excelência, em algum artigo aqui, no 4º, também destina cota parte do Fundeb para essas escolas que estão no caput do projeto, escolas confessionais e comunitárias. Eu vou querer ver, o meu objetivo é exatamente ver isso, se esse recurso público pode ser e como pode ser Perfeito. destinado a isso. É claro que Vossa Excelência quer incentivar. Eu acho que todas as escolas devem ser incentivadas, independente de tudo. A questão se esse recurso, deputada Érica, Vossa Excelência, que é professora e uma estudiosa da legislação da educação, deputado Luiz Paulo também, deputada Dani Monteiro também é uma estudiosa disso. O objetivo da minha vista, e vou dizer logo que vou conversar consigo para ver uma situação consensual, para garantir que a gente não desvie, por exemplo, um recurso destinado à educação pública para cá. Se pode haver outra fonte de custeio. Era apenas esse o meu objetivo e seguramente outros deputados vão contribuir também. Veja aqui a deputada Élica, que é uma estudiosa do tema. Vistas concedidas ao deputado Carlos Mink. Obrigado, deputado. Item 31, projeto de lei número 5.899 de 2025, de autoria do deputado Jari Oliveira, que institui o Programa Estadual de Fomento à Formalização e Desenvolvimento de Profissionais de Beleza, Pró-Beleza, na forma que menciono. Para aparecer, deputada Élica Takimoto. Constitucionalidade com emendas. Em discussão, não havendo quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Os itens 32, 33 e 34 foram retirados de pauta a pedido do relator. O 35 também retirado de pauta pelo autor. Vamos votar, então, e peço licença ao nosso colegiado para poder votar em bloco
De qual a qual? De qual número Vamos a qual lá. número? Do item 36. Primeiro nós vamos votar aqui. Primeiro, pedir a anuência de todos Para votar em bloco. para votar em blocos, que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Vamos lá. Primeiramente, o bloco da inconstitucionalidade dos itens 36 a 39. E o 40 já está retirado de pauta. Eu vou querer vista por 39, que é da deputada Dani, que está aqui. Ver se a gente consegue realmente reverter essa inconstitucionalidade. Então, Retirado 39. Então, retirado de pauta os números 39 e 40 e votando, então, pela inconstitucionalidade os itens 36, 37 e 38. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Votando os blocos, então, de anexação, são os itens de número 41 a 48, sendo que o 48 houve pedido para retirada de pauta. Mas alguém gostaria de retirar algum item de pauta da anexação? Então, votando de 41 a 47, os votos para anexação. Não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. E agora o bloco de prejudicabilidade dos itens 49 a 52. Sendo que os 51 e 52 já houve solicitação para retirada de pauta. Então, vamos votar do 49 ao 50. 49 e 50. Mais alguém gostaria de discutir? Não? Então, Os 52, não? os 51 e 52 retirados de pauta. tá. É pelo relator, Pelo pediu relator. para retirar todos os deles. 51 e 52 retirados de pauta. Então, votando os itens 49 e 50, não havendo mais quem queira discutir, em votação, os senhores que aprovam permaneçam como estão. Aprovado. Aleluia. Já agradecendo, então, a todos os deputados e deputadas, a todos os servidores da casa e agradecendo muito ao nosso Deus por esse dia, declaro encerrada a nossa CCJ de hoje.